Bom dia, nono ano, nossa primeira aula de História nessa quarta semana do mês de agosto. Provavelmente nessa aula nós concluiremos esse capítulo 9, que trata tanto dos governos populistas quanto das ditaduras na América Latina. Na aula passada nós vimos o governo do Augusto Pinochet no Chile e agora vamos ver as ditaduras no Uruguai, Bolívia e Paraguai. Só fazendo inicialmente a correção daquele único quesito que foi passado para casa na aula passada, se deveriam marcar um X na quinta questão da página 6 de atividades. A correção é a letra C. Portanto, a quinta questão da página 6 de atividade, a correção, a resposta correta é a letra C. Verifique aí no seu livro de atividades. Dita a correção, vamos ver aí as ditaduras no Uruguai, Bolívia e Paraguai. Nossos vizinhos, né? Uruguai ao sul, Bolívia aqui ao oeste e Paraguai ali emendado ali com o Mato Grosso. Então o Uruguai enfrentava problemas econômicos desde as décadas de 50, o que motivou o surgimento de vários grupos de esquerdas contrários ali à administração capitalista no Uruguai. Uma guerrilha urbana contra o governo, pessoas armadas dentro das cidades mesmo, com assaltos a bancos, né? Um desses grupos cita ali a segunda linha, o Tupamaro, e esses assaltos eram uma espécie de justiceiros de Robin Hood modernos, porque assaltavam esses bancos e o dinheiro do saque, do assalto, eles dividiam entre a população mais pobre. Para combater esses grupos de esquerda, Juan Maria Bordaberry, acredito que seja assim a pronúncia, deu um golpe de Estado no ano de 73, fechou o parlamento, o Congresso e o Senado, os deputados e senadores, colocou medidas restritivas à população, seria um pouco aquele conceito de estado de sítio. Se você não lembra bem o que é esse estado de sítio, a gente falou dele na penúltima aula, ou seja, hoje, nessa segunda está exato 8 dias. Convido você a rever para que esse conceito fique bem claro, porque em política, quando tratamos de política dos países, ele é bem utilizado. Então esse camarada Juan Maria, ele dá o golpe em 73 e vai permanecer no poder aí até o ano de 85, portanto 12 anos. É claro que nesses 12 anos se revezaram também outros presidentes, como Alberto de Michele e Aparício Mendes. Mas tudo começou lá com o Juan Maria no ano de 73. Nessa imagem você vê aí protesto de pessoas familiares que protestam pelas pessoas de sua família que desapareceram durante a ditadura no Uruguai, cobrando resposta por parte do governo uruguaio de onde estariam essas vidas, esses desaparecidos. Na Bolívia, vamos aumentar aqui, uma ditadura que durou de 64 até o ano de 82, sob o governo de Hugo Banzé. Ali, após a instalação dessa ditadura por Hugo Banzé na Bolívia, as pessoas, os bolivianos, tiveram seus direitos destituídos. O movimento trabalhista também foi sufocado, não eram mais permitidos greves, passeatas, manifestações. Partidos políticos de oposição foram banidos, só existia agora o partido do ditador Hugo Banzé. É claro que a Bolívia também alcançou um certo desenvolvimento econômico aí no seu governo, lá por volta da década de 70, mas logo depois entrou aí num período de crise. No Paraguai, nós tivemos uma ditadura dos anos de 54 até o ano de 89, portanto, em 35 anos de ditadura. E o que chama a atenção aí na ditadura do Paraguai é que esses 35 anos de ditadura foi somente sob o comando de um único ditador, o general Alfredo Stroessner. Acredito que devo assim a pronúncia, estou me arriscando aqui, hein? Que exerceu durante esses 35 anos 7 mandatos consecutivos como presidente, governante, né? Seria bem presidente porque não foi por eleições, mas digamos assim, governante, para não dizer ditador paraguaio. Durante esses 35 anos de seu governo, uma ampla rede de agentes secretos e repressão aos opositores. Nessa janelinha falando sobre a Operação Condor, você vai ter uma aliança política formada aí entre Argentina, Chile, Uruguai, Bolívia, Paraguai e Brasil. Uma coisa que essa janela nos
chama a atenção, que você sabe já não é novidade, é que o surgimento das ditaduras nesses países, Argentina, Chile, Uruguai, Bolívia, Paraguai e Brasil, não foi uma coincidência. Foi naquele contexto de Guerra Fria, em que dois sistemas políticos se degladiavam em busca de zonas de influência, em busca de aliados nessa corrida armamentista, espacial, tudo aquilo que foi a Guerra Fria. Então, havia o medo da possibilidade, da simples possibilidade de instauração de um governo comunista. Isso já representava uma ameaça. Para evitar isso, a população e grande parte da elite desses países apoiavam essas ditaduras. Então, naquela briga de Guerra Fria, nesses países vão se instalar ditaduras de direita, portanto capitalistas, e esses países vão se unir, formando uma aliança para garantir apoio mútuo. Esse apoio era fornecendo uns para os outros informações. Então, geralmente tinha um exilado ou um fugitivo político de um desses países que ia se refugiar buscando apoio do grupo de esquerda de outro país. Quando aquele outro país descobriu o paradeiro daquela pessoa, fornecia informações. E assim, simpatizantes aqui na América Latina do regime comunista eram perseguidos nessa aliança, nessa operação chamada Condor. O nome vem da ave símbolo do Chile, onde foi firmada essa aliança, que, é claro, nos diz a penúltima linha, nesse contexto de Guerra Fria, contava com o apoio da potência capitalista inimiga dos comunistas, os Estados Unidos. Além dos movimentos de luta armada de guerrilha da esquerda, tivemos também nessa época o surgimento de movimentos culturais que buscavam brigar ou se manifestar não através das armas, não através de protestos, não através de saques a bancos, não através de passeatas e greves e manifestações e tudo mais, mas buscava se pronunciar ou se manifestar através das artes. Então esses movimentos também floresceram, né, surgiram na América Latina durante essas ditaduras. Diz a janelinha verde que no ambiente da Guerra Fria, da emergência dos regimes autoritários em diferentes países, músicos e escritores, entre outros artistas, pintores podemos citar também, produziram obras de extraordinária repercussão e qualidade por meio das quais expressavam posições críticas concernentes aos problemas políticos e sociais em seus países. Em muitas dessas manifestações ganhou corpo uma perspectiva transnacional latino-americana, ao sublinhar as mazelas comuns aos diferentes países e a importância de afirmações identitárias unificadoras. Ou seja, esses movimentos também se uniram entre si de maneira que ganhou uma característica, né, um rosto não somente nacional, mas transnacional, unido a outros movimentos de outros países, sempre com essa identidade latino-americana, e independente do país, eles tinham em comum que sublinhavam, ou seja, destacavam as mazelas, os males que eram comuns dos diversos países. Geralmente, esses males eram repetidos de país para país. O que um país sofria, o outro também sofria, e a denúncia terminava ganhando assim uma unidade. E dando também a esses movimentos, independente do país em que eles surgissem, uma identidade de unificação, porque independente do país, eles estavam ali no mesmo propósito, no mesmo objetivo, que era denunciar essas mazelas e fazer essa crítica social. Então aqui algumas questões para a gente refletir, conversar e discutir sobre as formas diferentes de resistência que surgiram após o estabelecimento dos governos ditatoriais aqui na América Latina. Então nós tivemos principais duas formas de resistência: grupos de guerrilhas, grupos armados que protestavam, que faziam saques a bancos, que iam às ruas e tudo mais, e tivemos grupos sociais e grupos culturais também, além desses grupos de guerrilhas, outros grupos sociais, como dos culturais que a gente acabou de falar na janelinha verde, que se manifestavam pela arte. Conversar também sobre como a música, a literatura, agora é o segundo grupo, né, que respondemos na pergunta anterior, o cinema e outras formas de expressão artística podem ajudar, até atualmente, na conscientização da necessidade de mudança, ou seja, como a arte pode ajudar nessa tomada de consciência a respeito dos problemas sociais que nos cercam. Acredito também que na disciplina de artes vocês já devam ter explorado essa questão da crítica social que as músicas, que as artes, que as pinturas nos trazem. Então as artes se manifestam, né, e são formas de expressão de crítica
através da denúncia e através também de criticar os governos, representar os males, ironizar, é um recurso muito utilizado também pela arte. Dito isso, para casa vocês vão terminar de responder lá a página 6 do livro de atividades. E aí na quarta-feira fazemos a correção e concluímos assim definitivamente o capítulo 9. Não vamos continuar para não se estender mais. E aí vocês respondem lá a questão 6. É uma cruzadinha, né? E vocês deverão responder. E as respostas que vocês encontrarem na cruzadinha, vocês vão colocar abaixo nas letras A, B, C até a letra H. Então, para casa, a sexta questão da página 6 do livro de atividades. Bom restante de segunda-feira. Bons estudos.